4º. E aí, vocês estão bem? A Proiliane está morrendo de saudade, gente. Pois é, estava um pouquinho ausente nas aulas interativas, né? A Proiliane, infelizmente, adoeceu, mas estou aqui de volta, né? Para fazer uma aula bem legal junto com vocês. Hoje nós vamos ver, gente, ó, nós vamos estudar os porquês. Isso mesmo, né? Ah, Proiliane, eu fico assim, eu acho que não tem diferença. Pode usar porquê de qualquer jeito. Não, gente, não pode, certo? Tem o porquê, a sonoridade dele é igual, mas o significado deles são diferentes, isso mesmo. Então, cada um desses porquês, eles devem ser empregados corretamente. Por isso, nós temos que estar atento à nossa aulinha de hoje. Vejam bem, aqui nós temos o porquê separado. Quando é que eu uso o porquê separado? Então, o porquê separado e sem acento. Vejam bem, porquê separado e sem acento. É usado quando equivale a pelo qual ou pela qual. O que quer dizer com isso? Quando eu posso fazer uma substituição, certo? No lugar de colocar porquê, poder substituir por pelo qual ou por qual. Isso quando eu puder fazer, eu já vou saber que o meu porquê ali vai ser porquê separado sem um acento circunflexo. E também eu uso o porquê, né, aqui, ó, para fazer essa substituição dessa seguinte forma. Vejam bem. Aí eu vou mostrar pra você porquê, né, esse daqui, esse porquê separado, foi usado dessa forma aqui. Quando eu posso fazer o que a Proiliane disse? Uma substituição. Uma substituição por pelo qual ou pela qual. Aqui, ó. Este é o caminho porque passamos todos os dias. Por que eu usei esse porquê separado aqui sem acento? Porque, gente, eu podia fazer a substituição assim, ó. Este é o caminho pelo qual passamos todos os dias. Eu não pude fazer essa substituição. Então, quando eu posso fazer essa substituição pelo qual ou pela qual, eu já vou saber que vai ser o porquê separado sem um acento circunflexo. Outra coisa importante, que eu tenho que saber, outra regra importante. Quando é que eu posso usar o porquê separado sem acento? Vamos lá. Olha aqui, ó. Ignoro o motivo porque ele foi embora. Quando eu posso fazer a substituição pela qual, ó, ignoro o motivo pela qual ele foi embora. Então, se eu posso fazer essa substituição, eu já vou saber que é o porquê separado sem o acento circunflexo, tá bom? E outra coisa, outra regra muito importante, esse porquê separado sem o acento, eu também posso colocar, certo, gente, em inícios de frases interrogativas. Como, Pro? Quando eu vou fazer uma pergunta. Por que você chegou agora? Por que você adoeceu? Por que você está triste? Por que a Pro não participou das aulas interativas? Por que nós vamos precisar ficar mais um tempo em casa? Então, se eu estou interrogando, se eu estou perguntando, na hora que eu vou escrever esse porquê, né, em início de frases interrogativas, tem que ser o porquê separado sem um acento circunflexo, como aqui, ó. Porque ele faltou à reunião. Eu estou perguntando, estou interrogando. Se eu estou interrogando, porquê sem acento circunflexo, separado sem um acento. Outra aqui, ó. Por que você não gosta de café? Por que você não gosta de café? Eu estou perguntando, estou interrogando. Então, se eu estou interrogando, né, meu porquê vai ser separado sem o acento circunflexo. Agora, quando depois, vamos lá, quando depois dele vier escrito ou submetida a palavra razão ou motivo. Então, quando eu também puder, né, substituir por razão ou motivo, eu também vou usar o porquê separado sem um acento circunflexo. Quando eu puder também fazer essa substituição. Vejam bem, não sabemos por que ele faltou.
sem um acento. Aí o que é que eu vou fazer para saber por que esse porquê aqui separado sem acento foi colocado desse jeito? Eu vou fazer a substituição usando a palavrinha motivo. Vamos lá. Não sabemos o motivo, não sabemos, né, o motivo que ele faltou, porque ele faltou. Não sabemos o motivo, né, porque ele faltou. Quando eu posso acrescentar, certo? Submetida a palavra razão na minha frase, eu vou saber que é o porquê separado sem acento. Vamos de novo. Não sabemos, né, o motivo que ele faltou, né? Então, eu já vou automaticamente saber. Não sabemos o porquê que ele faltou. Não sabemos o motivo que ele faltou. Eu não poderia dizer isso? Não sabemos o motivo que ele faltou, né? Se eu estou dizendo que eu não sei o motivo que ele faltou e minha frase continuou tendo sentido, eu vou saber que esse porquê vai ser separado sem um acento circunflexo. Vejam bem, não sabemos por que ele faleceu. Se eu puder substituir, né, ou razão ou motivo, eu já vou saber que é o porquê separado sem um acento circunflexo. Então, vamos substituir. Não sabemos por qual razão, aqui, razão. Por qual razão ele faleceu. Se eu posso substituir por qual razão, eu já vou saber que eu colocando aqui na minha frase, no lugar desse porquê, por qual razão, minha frase vai ter sentido, então eu já vou saber que minha pro disse. Se eu posso fazer essa substituição, né, por qual motivo, por qual razão, eu vou saber que é o porquê separado sem um acento circunflexo. Não sabemos por que ele faleceu. Então, eu poderia tirar esse porquê sem o acento circunflexo e colocar. Não sabemos por qual razão ele faleceu. Eu fazendo essas duas trocas, eu também vou saber que o porquê que eu vou usar aqui vai ser porquê separado sem o acento circunflexo. Agora, gente, o porquê separado com acento circunflexo, separado com acento. Vejam bem, é usado no final de frases interrogativas, no final e não no início, certo? Porque o que a gente viu, o porquê separado sem um acento, ele pode ser usado no início de perguntas, né, de frases interrogativas. Só que esse porquê separado com acento, ele já vai ser em final de frases interrogativas, como ele faltou por quê? Ela não comeu por quê? Ela está chorando por quê? Então esse porquê não fica no finalzinho das perguntas, né, das minhas frases interrogativas? Então quando eu faço, né, usando no final de frases interrogativas, eu vou ter que lembrar que o meu porquê vai ter que ser separado com acento circunflexo, como aqui, Carla está chorando, você sabe o porquê? Então, eu já vou saber que vai ser separado com acento circunflexo, certo? Vejam bem, porquê junto sem acento. Quando é que eu uso porquê junto sem acento? Vamos ver aqui. É usado quando se responde a uma pergunta. Ana, você não veio por quê? Porque eu estava doente. Então, quando eu vou responder da resposta, certo? Quando se responde a uma pergunta, aí sim o porquê vai ter que ser juntinhos. Por isso, gente, que é importante vocês prestarem atenção para saber diferenciar esse uso de porquê. Olha aqui, tirou nota boa na prova porque estudou bastante. Tá dando uma resposta, né? Aí eu poderia dizer assim, Carla tirou nota boa na prova por quê? Aí a mãe dela poderia dizer para a prova, tirou nota boa na prova porque estudou bastante, né? Então, se ela tá dando uma resposta, respondendo a minha pergunta, esse porquê tem que ser o quê? Juntinhos, sem o acento. Vejam bem, não saí porque estava doente. Aí alguém pode perguntar, por que a senhora
a Pro pode dizer, ó, não saí porque estava doente. Então, eu estou o quê? Dando a resposta. Quando eu estou dando a resposta, respondendo aquela pergunta, o meu porquê, tem que ser juntinho, sem um acento circunflexo. Agora, o porquê juntinho com o acento circunflexo. Junto com o acento. Vamos lá. É usado quando o substantivo, nesse caso, virá precedido de artigo. Virá pertinho de um artigo. Ou de outra palavra determinante. E que significa causa ou motivo. Quando pode fazer a substituição por causa ou motivo. E vier o quê? Pertinho, né? Aqui, ó, precedido, pertinho, certo? De um artigo. Vamos ver aqui, ó. Não compreendo, certo? Eu poderia dizer assim, não compreendo o motivo da briga. Não poderia, gente? Sim. Não compreendo a causa da briga. Também não poderia? Se eu posso fazer essa substituição, eu já vou saber que é porquê, juntinho com o acento circunflexo. Mas outra regra que aqui a Pro Williane me disse, que ele vem o quê? Precedido de um artigo. Quando o substantivo, ó, é usado quando o substantivo, nesse caso, virá precedido de um artigo. Por quê? Esse aqui, ó, porque ele vem pertinho de um artigo. Ó, o artigo aqui, ó, se ele está precedido pertinho de um artigo, então nós já vamos saber que vai ser o porquê juntinho com o acento circunflexo. Vejam bem, nem a própria mãe sabe, poderia ser o motivo de tanta irritação do filho. Nem a própria mãe sabe a causa de tanta irritação do filho. Eu já poderia aí, né, saber qual seria meu porquê. E também eu estou percebendo aqui na minha frase que vem o quê? O artigo precedido perto do porquê. Se vem o artigo também precedido perto do porquê, eu já vou saber que é o porquê, né? Juntinho com o acento circunflexo. Então, gente, são exemplos fáceis, não é difícil, basta você memorizar, certo? Que o porquê separado, sem o acento, a gente pode trocar por pelo qual, ou pela qual, fazendo a substituição. Que também, né, eu posso fazer aqui, ó, continuando, né, saber também que eu posso usar ele no início de frases interrogativas, quando eu estou perguntando alguma coisa, certo? Quando eu posso trocar por razão ou motivo, porque separado com acento. Quando é que eu posso usar? Usado em final de frases interrogativas, só no finalzinho de frases interrogativas. O porquê juntinho, sem o acento. Eu posso usar para quê? Para, vamos lá aqui, ó, usando quando se responde a uma pergunta, né? E o porquê juntinho serve para quê? Serve para a gente o quê? Fazer a substituição por causa ou motivo e observar se ele vem pertinho, que é a mesma coisa de usar precedido, perto, né? O porquê vem precedido de um artigo, pertinho de um artigo. Então, nossa aulinha termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Façam a atividade, certo? Depois nós vamos ter nossa aulinha de correção. E eu trago aquela mensagem de João e Alice, bem legal, que diz o seguinte, ó. O primeiro passo para a cura é acreditar que vai conseguir. Seja forte, tenha fé e esperança. Um beijo da Pro Williane.